Mas eu vou falar agora sobre justiça eleitoral. São 29 zonas eleitorais no estado do Piauí que estão sendo extintas. Essa é a proposta do Tribunal Superior Eleitoral. Uma medida administrativa para conter gastos. O Tribunal Regional Eleitoral tenta impedir que essa medida seja tomada, pelo menos desta maneira. A repórter Gorete Santos está nesse momento no Tribunal Regional Eleitoral e tem mais informações para nós a respeito do que foi decidido hoje pelo TRE reunido em colegiado. Gorete Santos, muito boa tarde. Boa tarde, Joelson, a você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Essa resolução do Tribunal Superior Eleitoral, ela está sendo apreciada por todos os TREs no Brasil. Essa medida aí previa a extinção de aproximadamente 500 zonas eleitorais em todo o país, com uma redução de custos de 74 milhões de reais. Esse seria o valor da economia para o Tribunal Superior Eleitoral, para a Justiça Eleitoral no país. O que foi decidido aqui no estado do Piauí? Na verdade, a resolução foi aprovada com ressalvas. O presidente do TRE, desembargador Joaquim Santana, ele era favorável à resolução do Tribunal Superior Eleitoral, mas foi voto vencido. Foram 2 votos favoráveis, 2 votos contra, e o que passou, na verdade, foi uma terceira alternativa, uma proposta feita pelo Procurador Regional Eleitoral, Israel Gonçalves. Segundo ele, deve ser seguida a resolução do Tribunal Superior Eleitoral, mas com ressalvas, ou seja, seguindo critérios estabelecidos pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Piauí, e não aquilo que se previa pelo Tribunal Superior Eleitoral, que levava em consideração o quantitativo de eleitores do Estado, dos municípios, a densidade populacional também. E segundo as pessoas que são contrárias, as autoridades que não concordam com essa resolução, isso traz um distanciamento dos eleitores à justiça eleitoral. Nós conversamos há pouco com o presidente da Associação de Magistrados aqui do estado do Piauí, o doutor Tiago Brandão, ele que sempre se mostrou contrária a essa resolução do Tribunal Superior Eleitoral, conversou conosco agora há pouco a respeito dessa proposta que passou aqui no TRE. Vamos ouvir então o que ele diz. A gente acompanhou de forma detida as sessões de ontem e de hoje aqui do TRE. Nós, a princípio, somos totalmente contrários a qualquer tipo de extinção e remanejamento de zonas eleitorais onde já existem. Essa questão está sendo debatida no Supremo Tribunal Federal pela nossa Associação Nacional. E aqui no âmbito do TRE, defendemos que o TRE do Piauí promovesse uma reorganização de acordo com a nossa realidade do estado do Piauí. O TRE é que conhece, em último grau, a realidade da Justiça Eleitoral do Piauí. E no julgamento que acabou de se encerrar agora há pouco, saiu o vencedor a tese que nós defendemos em plenário, que o Procurador Regional Eleitoral encampou, concordou conosco, e três julgadores definiram que se faça essa reorganização até que saia alguma decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito, mas que se faça seguindo uma orientação do TRE do Piauí, porque é o TRE do Piauí que conhece a realidade local, ou seja, das zonas eleitorais que existem hoje, somente vão ser remanejadas ou extintas aquelas que estejam sediadas em locais que deixaram de ser comarcas de acordo com a reorganização que o Tribunal de Justiça fez ainda no ano passado. Bom, você acompanhou, portanto, a posição do Dr. Tiago Brandão, ele que é presidente da AMAP, falando a respeito dessa decisão que foi tomada agora há pouco aqui no Pleno. E nós estamos agora, Joelson, aqui, o doutor Israel Gonçalves, ele que é o Procurador Regional Eleitoral, fez essa proposta que acabou passando no Pleno, de seguir critérios estabelecidos aqui pelo próprio Tribunal Regional Eleitoral. O doutor Tiago Brandão já falava aí, inclusive, que deve ser levado em consideração comarcas que foram extintas aqui no estado do Piauí. Como é que fica esse novo desenho das zonas eleitorais no Piauí? Boa tarde. Boa tarde. De início, os estudos do Tribunal Superior Eleitoral indicariam a extinção de cerca de 56 zonas no estado do Piauí. É um número muito grande. Isso afetaria a qualidade do serviço prestado pela Justiça Eleitoral, no nosso estado. Por isso, a partir da comissão, foi feita uma análise inicial com a proposta de se extinguir cerca de 29 zonas. Mas
A partir desse estudo, né, fizemos algumas análises também e a partir disso fizemos a proposta que foi acatada hoje pelo tribunal na verdade, da extinção de 24 zonas eleitorais, que elas correspondem, na verdade, aquelas comarcas que, por decisão do Tribunal de Justiça do Piauí, elas foram agregadas a outras. E a razão é simples, é porque há uma norma legal que indica que para existir zona eleitoral em determinada cidade, ela precisa ser comarca, quer dizer, ela precisa ter um juiz comum, um promotor de justiça comum. Então, se ela não tem esses dois atores, nem o promotor nem o juiz, então ela não pode ser uma zona eleitoral. E nesse caso, em razão do Tribunal de Justiça do Piauí, desde o ano passado, começar a extinguir comarcas, então isso refletiu nas zonas eleitorais. Então, esse foi o único, na verdade, aceno que fizemos para diminuir o número de zonas eleitorais e permanecendo as demais zonas, até porque a presença da Justiça Eleitoral é importante, tanto para o cidadão em si, para ele ter acesso aos serviços que a Justiça oferece, como cadastramento eleitoral, revisão, o próprio ato de votar facilita, como também é interessante para a sociedade e os órgãos de controle para poder, na verdade, fiscalizar, principalmente no período eleitoral, fiscalizar a compra de voto, transporte de eleitor, a própria propaganda eleitoral. Então, tudo isso se facilita quando a gente mantém o maior número de zonas eleitorais no nosso estado. Gelson, tem uma pergunta do estúdio. Pois não, Gelson? Gorete, muita gente está preocupada achando que a extinção das zonas eleitorais, doutor Israel, pode também provocar alteração nos locais de votação. É possível assegurar nesse momento que os locais de votação dos eleitores, nos diversos locais do estado, fica mantido apesar desse remanejamento das zonas? Você pode responder. De início, não haverá nenhum impacto, né, nas sessões eleitorais. Elas continuarão existindo. Normalmente, quem votou na última eleição, determinada escola, um determinado ginásio, então vai continuar votando na sua cidade. O impacto que a gente está discutindo era a presença do cartório eleitoral em si, né, junto com o promotor, com o juiz eleitoral. Agora, as sessões, que é onde as pessoas votam fisicamente, isso não vai ser afetado por essa extinção. Em relação a isso, procurador, a AMAP, por exemplo, já colocava a preocupação muito grande com o distanciamento dos eleitores desses serviços que são prestados, né, pela Justiça Eleitoral, dizendo que o TSE, por exemplo, não levou em consideração a distância de uma zona para outra, o acesso dos eleitores, o próprio transporte, que é muito difícil em muitos municípios aqui do estado do Piauí. O senhor acredita que esse impacto, com essa decisão de hoje, ele pode ser minimizado ou é algo que ainda precisa de uma intervenção posterior para tentar minimizar esses efeitos? De fato, isso foi uma tentativa, né, inicial de a gente minimizar, porque, como eu falei, os estudos do TSE indicavam a extinção de 56 zonas. O que significaria isso? É porque viu só a questão objetiva, só pelo perfil do número de eleitores. Mas entender que no estado do Piauí existe exatamente uma população rural muito grande, então a distância desse eleitor até a zona urbana. Temos muitos municípios, inclusive, com uma área territorial muito grande, né? Então tem esse problema de transporte do eleitor. E além disso, a própria característica também do estado, onde há em alguns locais acirramento, né? Durante o período eleitoral, onde é necessário que haja a fiscalização da Justiça Eleitoral nesses locais. Então, o conjunto desses fatores nos levou, então, a preservar cerca de 32 zonas eleitorais. Então, essa decisão de hoje foi isso, foi preservando cerca de 32 zonas eleitorais, né, e extinguindo apenas 22. Quero agradecer, então, ao Procurador Regional Eleitoral, Israel Gonçalves, pelas informações. Olha, Gelson, o último número que havia sido dado, né, de 29 zonas, ele falou que era bem mais, na verdade, 56, foi reduzido primeiro para 29, e aí hoje se conseguiu salvar mais algumas comarcas. A gente tem o nome de algumas delas aqui, que estavam previstas nesta lista de extinção e que, infelizmente, não sofrerão mais impacto. São elas a 4ª zona, na cidade de Parnaíba, a 20ª
45ª no município de Jerumenha, a 58ª em Monsenhor Gil, a 80ª em Matias Olímpio e a 96ª no município de Campo Maior. Joelson.